Boa noite, pessoal. Vamos começar nosso curso aqui, Direito Constitucional, começando do zero. Introdução ao Direito Constitucional. O objeto de estudo do direito constitucional é a Constituição, que é a lei fundamental e suprema de um Estado, criado pela vontade soberana do povo. Ponto final. É ela que determina a organização política e jurídica do Estado, dispondo sobre a sua forma os órgãos que o integram e as competências deste, e, finalmente, a aquisição e o exercício do poder. Ponto final. Cabe também a estabelecer as limitações ao poder do Estado e enumerar os direitos e garantias fundamentais. Ponto. Estrutura do direito constitucional. A Constituição Federal é dividida em três partes: preâmbulo, parte dispositiva do artigo 1 ao 250 e o ADCD, Ato dos Dispositivos Constitucionais Transitórios, que vai do artigo 1 ao 123. No texto temos a divisão em artigos, inciso, parágrafos e alíneas. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunido em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional como solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Ponto final. Primeiro ponto: princípios, valores ideológicos que inspiram o poder constituinte originário. Segundo, norteia a interpretação do texto constitucional. 3. Não tem força normativa sem relevância judicial ou força congente. 4. Reflete a posição política, ideológica e histórica. Próximo. Não é norma de reprodução obrigatória pelos Estados. Penúltimo. Não limita o poder constituinte derivado reformador. Último. Não serve de parâmetro de constitucionalidade para as leis. Agora vamos para a parte dogmática. Corpo principal da Constituição, dividido em 9 títulos. Vamos lá, 9 títulos. Vamos ver aqui. Então vamos lá. Primeiro título, dos princípios fundamentais do artigo 1 ao 4. Título 2, dos direitos e garantias fundamentais, do artigo 5º ao 17. Título 3, da organização do Estado, do artigo 18 ao 43. Título 4, da organização dos poderes, do artigo 44 ao 135. Título 5, da defesa do Estado e das instituições democráticas, que vai do artigo 136 ao 134. Título 6, da tributação e do orçamento, do artigo 145 ao 169. Título 7, da ordem econômica e financeira, que vai do artigo 170 ao 192. Título 8, da ordem social, que vai do artigo 193 ao 232. Título 9, das disposições constitucionais gerais, que vai do artigo 233 ao 250. Agora vamos para a última parte. Ato das disposições constitucionais transitórias, o ADCT. O ADCT tem dois tipos de norma: A, regra das transição entre a Constituição anterior, 1969, e a de 1988. B, regras que têm caráter transitório. Fontes: a Constituição, site do Planalto. Doutrina: jurisprudência, STF, Supremo Tribunal Federal e o STJ, Superior Tribunal de Justiça.
Súmula vinculante e súmulas. A súmula não interfere na livre convicção dos juízes e podem ser criadas por diversos tribunais definindo, em um enunciado, a jurisprudência daquele tribunal. A súmula vinculante é de observância obrigatória por todos os juízes e tribunais, abre parênteses, com exceção do STF, Supremo Tribunal Federal, e de diferentes súmulas, ela só pode ser criada pelo STF, Supremo Tribunal Federal. Princípios fundamentais. A Constituição de 1988, em seus artigos de 1 a 4, apresenta os princípios fundamentais. Esses princípios, também chamados de estruturantes, estabelece a forma, estrutura e os fundamentos do Estado brasileiro, a divisão dos poderes, os objetivos a serem seguidos pelo Estado e as diretrizes a serem adotadas nas relações internacionais. Pela leitura dos artigos mencionados, podemos extrair os seguintes princípios fundamentais. 1. Princípio federativo do artigo 1 caput. 2. Princípio republicano do artigo 1 caput. 3. Princípio democrático, que vai do artigo caput, parágrafo único. 4. Princípio da separação dos poderes do artigo 2. 5. Fundamentos da República Federativa do Brasil, que vai do artigo 1, inciso. 6. Objetivos fundamentais da República Federativa Brasil, que vai do artigo 3. 7. Princípios que regem as relações internacionais do Brasil, artigo 4. Vamos analisar de forma objetiva e pontual cada um desses princípios. Princípio federativo. O princípio federativo define a nossa forma de Estado. Vamos prosseguir aqui. Quantos minutos? 7 minutos. Por forma de Estado, entende-se o modo de exercício do poder político em função do território de um dado Estado, ou seja, a existência ou não de repartição dos poderes autônomos, leva em consideração ainda a composição geral do Estado, a estrutura do poder, sua unidade, distribuição e competência no território do Estado. Ponto final. Existem duas formas de Estado relevante, simples e unitária. 2 pontos. Dessa forma do Estado, um poder único é centralizado, exercício sobre todo o território, sem as limitações impostas por outra fonte de poder. Ponto final. De forma geral, Estados com menor extensão. Território costumam adotar esse modo de Estado, no qual existe uma unidade de poder político interno, com exercício centralizado. Ponto. Exemplo: França, Paraguai, Uruguai. Composto ou federação. Essa forma de Estado é organizada por mais de um poder político. Existe uma pluralidade de poderes políticos interno, ou seja, ocorre uma repartição de poderes autônomos. Exemplo: Brasil e os Estados Unidos da América. O Brasil adota a forma do Estado federativo. O Pacto Federativo é cláusula pétrea, ou seja, não pode haver proposta de emenda constitucional para extinguir, abolir a federação. Ponto final. Parágrafo 4. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 1. A forma federativa do Estado. O modelo federativo do Estado encontra-se previsto no artigo 1 da Constituição de 1981. O artigo 1. A República Federativa do Brasil, formado pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos 2 pontos. Contudo, esse dispositivo deve ser analisado conjuntamente com o artigo 18 da Constituição Federal, que define a organização política administrativa do Estado brasileiro. Artigo 18. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil.
compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Ponto. Federalismo é uma aliança, união entre estados-membros para a formação de um Estado federal, em que as unidades federadas, os estados, preservam a autonomia política enquanto a soberania e a transferida para o Estado federal. Ponto. Para que exista uma federação, basta a existência de pelo menos dois tipos de entidade, a União e os Estados-membros. Ponto. Em alguns estados, como o Brasil, existem mais do que apenas duas entidades. No caso brasileiro, além da União dos Estados, temos ainda o Distrito Federal e os municípios. Destaca-se que os municípios somente passaram a ser considerados como entes federados autônomos a partir da Constituição Federal de 1988. Bom, o federalismo nasceu uma federação, basta a existência de pelo menos dois tipos de entidade. 2 pontos. A União e os Estados-membros. Ponto. Em alguns estados, como o Brasil, existem mais do que apenas duas entidades. No caso brasileiro, além da União dos Estados, temos ainda o Distrito Federal e os municípios. Destacam-se os municípios, somente passaram a ser considerados como entes federados autônomos a partir da Constituição Federal de 1988. Bom, o federalismo nasceu com uma Constituição norte-americana de 1787. Bom, no Brasil, a forma federal de Estado foi adotada provisoriamente em 1889, junto com a proclamação da República, mas foi consolidada com a Constituição da República Republicana de 1891. Ponto final. Observe que a República Federativa do Brasil, RFB, é o nome de Estado Federal brasileiro do país, Brasil, e é representado todo esse ente dotado de soberania, que é o poder supremo atribuído aos estados. Vamos lá, próximo. É consistente na capacidade de autodeterminação e classifica como pessoa jurídica de direito público internacional. A RFB, República Federativa do Brasil, é formada pela União indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal. Dizer só isso é o mesmo que afirmar que a RFB compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, como mencionado no artigo 18. Isso porque a União mencionada no artigo 1, mesmo com inicial minúscula, é a mesma União mencionada no artigo 18. Ponto. Dessa forma, o Estado Federal Brasileiro, ente soberano, que é a República Federativa do Brasil, é formada pelos seguintes entes federativos. 2 pontos. A União, Estados-membros, município, o Distrito Federal e todos dotados de autonomia política e são classificados como pessoa jurídica de direito público interno. Ponto. Não confunda a República Federativa do Brasil com a União, justamente porque os entes que compõem a federação possuem autonomia, não há hierarquia entre eles. Ponto. Uma vez formalizado o Estado Federal, não mais é permitido a qualquer dos entes que fazem parte da federação separar-se dela, tendo em vista seu caráter permanente, é dizer, em uma federação não há direito de secessão. Trata-se do princípio da indissolubilidade ou indissociabilidade do Pacto Federativo. República Federativa do Brasil, soberania,
pessoa jurídica de direito público internacional. União dos Estados, Distrito Federal, mais os municípios. Tem autonomia, pessoa jurídica de direito político interno. As características do federalismo e seus tipos são aprofundados no tópico Organização do Estado. Princípio republicano. O princípio fundamental republicano determina a nossa forma de governo, ou seja, o modo como se organiza a chefia de Estado em um país, como se dá a relação entre governantes e governados, ou seja, que exerce o poder e como esse poder deve ser exercido. Ponto. São duas formas de governo mais conhecidas, a monarquia e a república. Para sua prova é importante conhecer as principais características de uma e a outra forma de governo. Ponto. A monarquia tem como chefe de Estado um monarca, que é chamado de rei, rainha, dentre outros nomes. Essa forma de governo tem como característica a vitalicidade do chefe de Estado na medida em que o monarca permanece exercendo a sua chefia até morrer, Após a sua morte, o cargo é transmitido aos herdeiros, ou seja, o cargo é adquirido de forma hereditária. Além disso, essa forma de governo não permite a responsabilização do monarca pelas suas atitudes, Daí a ideia de irresponsabilidade. Ponto. A república é exatamente ao contrário da monarquia. A expressão república vem de res, coisa, pública ou do povo. Isso porque o chefe de Estado é escolhido pelo povo através de eleição para uma republicana, forma temporária. A ideia republicana é exatamente a de alternância do poder. Ponto final. Ademais, em uma república, o chefe é responsável pelos seus atos, tendo o dever de prestar contas de seus atos e de suas gestões, podendo ser responsabilizado pelo descumprimento de seus deveres. Ponto final. Podemos ainda afirmar que essa intimidade é ligada à ideia republicana, à igualdade perante a lei, uma vez que nem ninguém está acima da lei, nem mesmo o chefe eleito. A república proclamada em 15 de novembro de 1889 foi efetivamente consagrada na Constituição de 1891. A Constituição Federal de 1988 não previu de forma expressa o princípio republicano, com a cláusula pétrea expressa. Contudo, a Constituição Federal definiu como princípio sensível, previsto no artigo 34 do inciso 7, da Constituição Federal. Dessa forma, a violação do princípio republicano é hipótese de intervenção federal. Ponto. O artigo 34, a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Item A. Forma republicana. Sistema representativo e regime democrático. Apesar de não ser causa pétrea, por meio de plebiscito de 1993, abre aspas, o povo, fecha aspas, confirmou a forma republicana, não podendo, portanto, a emenda à Constituição instituir a monarquia no país sob pena
de se violar a soberania popular, vírgula, a não ser que haja necessariamente uma nova consulta popular, abre parênteses, do artigo 2 do ADCT, Ato dos Dispositivos Constitucionais Transitórios, ou seja, um novo plebiscito. Em decorrência disso, parte da doutrina entende que o princípio republicano teria se tornado uma cláusula pétrea implícita. Outro argumento utilizado é o fato de que o voto periódico é cláusula pétrea, expressa, abre parênteses, do artigo 60, inciso 4, parágrafo 4, inciso 2, o que tornaria incompatível com a forma monárquica. Ponto. Monarquia tem vitalicidade, república temporária, monarquia hereditariedade, república eleito, monarquia irresponsabilidade, república responsável, e igualdade perante a lei. Sistema presidencialismo. O sistema presidencialismo não está elencado entre os princípios fundamentais previstos no artigo 1 ao artigo 4 da Constituição Federal. Entretanto, como o presidencialismo define o nosso sistema de governo, por questões didáticas, vamos analisá-lo nesse tópico. Ponto. Sistema de governo é a relação que se dá entre o exercício das funções do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Ponto. Há dois grandes sistemas de governo, o presidencialismo e o parlamentarismo. O Brasil adota o presidencialismo como sistema de governo, vírgula. Nesse modelo, as funções do Poder Executivo ficam concentradas na figura do presidente da República, vírgula, que cumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo, vírgula. Nessa última inserida, a função de chefe da administração pública, ponto. Nesse modelo, a chefia do Poder Executivo é monocrática ou unipessoal, ponto. Outra importante característica do presidencialismo é a legitimidade popular do presidente da República, vírgula, que é direita, ou seja, o povo é direta, ou seja, o povo diretamente escolhe o seu chefe de Estado e o seu chefe de governo, ponto. Lembra-se que existe uma exceção à legitimidade popular direta prevista na Constituição Federal, na hipótese de dupla vacância, que será posteriormente analisada. Ponto. Destacamos ainda que no presidencialismo existe uma nítida independência entre o poder executivo e o poder legislativo, vírgula, na medida em que tanto o presidente quanto os parlamentares são eleitos pelo povo. Próximo. Aqui. Para mandato certo, vírgula, por prazo determinado, sem responsabilidade entre si, com exceção do impeachment, que o presidente responde perante o Senado. Ponto. Como visto, no sistema presidencialismo de governo, o presidente da República cumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Ponto. A função de chefe de Estado se refere às atribuições do presidente que digam de respeito à representação da República Federativa do Brasil nas relações internacionais, enquanto a chefia de governo se refere à prática de atos de natureza política interna, bem como à prática de atos de administração. Ponto. No Brasil, adotou-se o presidencialismo em todas as constituições, com exceção de 1824, época do que o Império
fecha parênteses, vírgula. Além disso, tivemos um breve momento de parlamentarista em 1961, mas em 1963 já se retornou ao sistema presidencialista, quando Jango assumiu a presidência. Já no sistema parlamentarista, a chefia de Estado e a chefia de governo são exercidas por pessoas distintas, podendo ser um rei ou um presidente, como chefe de Estado, exercendo funções meramente simbólicas de representação, e o primeiro-ministro como chefe de governo, a quem cabe o fato de tornar as decisões políticas do Estado, considerando que o primeiro-ministro é escolhido pelo parlamento, abre parênteses, poder legislativo, fecha parênteses, vírgula. Podemos dizer que a legitimação do poder exercido pelo chefe de governo é dada de forma indireta pelo povo, ponto. Além disso, o primeiro-ministro não possui mandato certo, vírgula, permanecendo no governo enquanto tiver a maioria do parlamento, ponto. No parlamentarismo, o governo é responsável perante o legislativo, abre parênteses, parlamento, fecha parênteses, vírgula. O que significa que o governo depende de seu apoio e confiança para governar, vírgula. Daí que há uma interdependência entre o poder executivo e o legislativo, ponto. O texto constitucional não previu de forma expressa o presidencialismo como cláusula pétrea, ponto, vírgula. Contudo, apesar de não ser cláusula pétrea, vírgula, por meio do plebiscito de 1993, vírgula, o povo, abre aspas, povo, fecha aspas, confirmou o sistema de governo presidencialismo, vírgula, não podendo, vírgula, portanto, vírgula, emenda a Constituição, instituiu o parlamentarismo no país, vírgula, sob a pena de se violar a soberania popular, a não ser que haja necessariamente uma nova consulta popular, abre parênteses, artigo 2 do ADCT, Ato dos Dispositivos Constitucionais Transitórios, fecha parênteses, ou seja, um novo plebiscito. Em decorrência disso, parte da doutrina entende que o presidencialismo teria se tornado uma cláusula pétrea implícita. Ponto. Presidencialismo unipessoalidade de chefe de Estado e governo, legitimidade popular direta do presidente da República. 3. Independência entre executivo e legislativo. 4. Mandato por prazo certo. Parlamentarismo, separação entre o chefe de Estado e o chefe de governo. 2. Legitimidade popular indireta do poder executivo. 3. Interdependência do executivo e legislativo. 4. Mandato por prazo indeterminado. Ponto. Princípios democráticos, regimes políticos. O princípio democrático define o nosso regime político. Ponto final. Quanto ao regime político, no caput do artigo 1 da Constituição Federal, afirma que o Estado brasileiro é um Estado democrático de direito, vírgula, consagrado assim a adotação de um regime político democrático. Ponto. Artigo 1 da República Federativa do Brasil, vírgula, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, próxima página, um regime político democrático, que ele permite a participação do povo nas decisões políticas do Estado, abre parênteses, soberania popular, fecha parênteses, dependendo da forma como essa participação é realizada. Nós temos as modalidades democráticas, vírgula, que podem ser 1. Direta, 2. Indireta ou representativa e 3.
indireta ou participativa. Ponto. A democracia direta é aquela que permite a participação do povo diretamente na tomada de decisões políticas, exercendo a chamada soberania popular. Ponto final. A Constituição Federal consagra algumas formas de participação direta do povo no artigo 14 da Constituição Federal, através do referendo, do plebiscito e da iniciativa popular. Podemos acrescentar a esse rol de instrumento de democracia direta a chamada ação popular. Ponto. A democracia indireta ou representativa é aquela em que a vontade popular é exercida através de representantes legitimamente eleitos, através de um processo eleitoral democrático, do voto, modelos este também encontra na nossa Constituição Federal. Ponto. A eleição é o que caracteriza a democracia representativa, segundo o qual o eleito pratica atos em nome do povo e elegeu. Ponto. Dessa forma, podemos observar que a nossa Constituição Federal estabelece tanto elementos de democracia direta quanto elementos de democracia indireta, de modo que, quando isso ocorre, temos a chamada democracia semidireta ou participativa. Ponto final. Assim, o modelo de democracia adotada no Brasil é a democracia semidireta ou participativa, que conjuga elementos da democracia direta e da democracia indireta. A escolha desse modelo pode ser visualizada no parágrafo único do artigo 1 da Constituição Federal. Parágrafo único. Ponto. Todo o poder emana do povo, que exerce por meio de representatividade, representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ponto. Vale ressaltar aqui que o voto direto, secreto, universal é periódico, enquanto expressão do modelo representativo e cláusula pétrea. Vejamos, 2 pontos. Parágrafo 4º. Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Inciso 2. O voto direto, secreto, universal e periódico. Ponto. Uma vez que entendemos o que é um regime democrático, podemos entender o que é efetivamente um Estado democrático de direito. O Estado democrático de direito é uma evolução do chamado Estado de Direito. Ponto. O Estado de Direito surgiu com o fim das monarquias absolutistas e foi